Olá, turma. Eu sou a Adriana Lima, licenciada do curso de Matemática do Instituto Federal IFP, Campus Periperi. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria. Hoje vamos falar um pouco sobre ângulos de um polígono regular. Vamos lá? Polígono regular. Um polígono regular é um polígono onde todos os seus lados são congruentes, ou seja, são iguais. E também onde todos os seus ângulos internos são congruentes, ou seja, são iguais. Temos aqui a figura de um hexágono. Vocês podem observar que cada lado desse hexágono, ele mede 1 centímetro, ou seja, são lados iguais. E os seus ângulos, 120 graus. Sabemos que cada vértice de um polígono, a soma da medida do seu ângulo interno com o seu ângulo externo é 180, certo? Então, podemos concluir que os ângulos externos de um polígono regular também são congruentes entre si. Então, vamos chamar de AI a medida de cada ângulo interno de um polígono e de AE a medida de cada ângulo externo de um polígono. Então, para a gente calcular quanto que vale cada ângulozinho interno, a gente vai pegar o número, que é a soma da medida dos ângulos do polígono, dividido por um número de lados, certo? E do ângulo externo, a gente vai dividir a soma da medida dos ângulos externos pelo número de lados, que no caso é 360 dividido por n. Vamos olhar esse exemplo. Qual a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um hexágono regular? Primeiramente, vocês lembram o que é um hexágono? Um hexágono é um polígono de 6 lados, certo? Temos aqui nessa figura um hexágono. Aqui temos a medida do ângulo interno e do seu ângulo externo. A gente sabe que a soma desses dois ângulos é 180 graus. Vamos calcular primeiro a soma da medida dos ângulos internos. Que vocês lembram lá da soma, que é SI, que vai ser igual ao número de lados, menos 2, vezes 180, certo? Como eu sei que meu hexágono tem 6 lados, eu vou substituir o n por 6, aí vai ficar SI, que é igual a 6 menos 2, vezes 180. Resolvendo o primeiro do parêntese, temos que 6 menos 2 é 4, vezes 180, então a soma vai dar 120. Se eu quero saber agora a medida do meu ângulo interno, de um ângulo só, como eu sei que todos eles são congruentes, ou seja, são iguais, eu vou pegar a soma da medida de todos os ângulos, que deu 720, e vou dividir pelo número de lados do meu polígono, que é 6. Então, 720 dividido por 6, eu vou encontrar 120 graus. Então, cada ângulo interno do hexágono regular mede 120 graus. E do ângulo externo? Do ângulo externo, eu vou pegar a soma dos ângulos externos, que eu sei que é 360, dividido por n, que é 6. 360 dividido por 6, eu vou encontrar que é 60 graus. Agora, se a gente for fazer aqui o somatório para saber se dá 180, certo? Vamos pegar o 120, que é o ângulozinho interno, mais a medida do ângulo externo, que a gente encontrou, que é 60 graus. 120 mais 60, 180. Viram como é fácil? Agora vamos resolver algumas questões. A questão número 1 da página 78, ela diz o seguinte: em um polígono qualquer de n lados, podem ser traçados n menos 3 diagonais, partindo de cada vértice. Sabendo que, em um determinado polígono, pode ser traçado 7 diagonais de cada vértice, responda. Letra A.
Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Aqui ele está dando o tanto de diagonais, certo? A gente sabe que o polígono é n-3. Se eu tenho que n-3 é igual a 7 diagonais, aqui eu isolando n, eu vou encontrar aqui 7, passando 3, que é negativo, para o outro lado fica positivo. Eu vou encontrar que o meu número de lados desse polígono é 10. Agora, eu vou saber qual é a soma das medidas dos ângulos internos. Botando aqui na fórmula, eu tenho que SI, substituindo aqui o 10 por N, vai ficar 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2, 8 vezes 180. Eu vou encontrar que a soma da medida dos meus ângulos internos deste polígono é 1440, certo? Agora o que ele pergunta, qual é a medida de cada ângulo interno? Para eu procurar o cálculo da medida de cada ângulo interno, eu vou pegar o valor que eu encontrei da soma do medida de todos os ângulos internos, desse meu polígono que eu achei que é um polígono de 10 lados, que lembrando que o nome dele é um decágono. Então, eu vou dividir a soma, que é 1440 por 10, que é o número de lados. E assim eu vou encontrar que cada ângulo interno desse polígono vai medir 144 graus. Da página 178. Considerando a representação do hexágono da figura, determine a medida de x. Aqui estamos observando que aqui é um hexágono, ou seja, ele tem 6 lados, certo? Só que aqui nessa figura a gente pode observar que as medidas não são congruentes. Como é que a gente vai fazer para resolver? Primeiramente, vamos procurar o SI, que é a soma dos ângulos internos. A gente sabe que o número de lados do hexágono é 6. Substituindo na fórmula, vai ficar 6 menos 2 vezes 180. Resolvendo aqui primeiro do parênteses, 6 menos 2 é 4 vezes 180, que a gente vai encontrar o SI de 720, certo? Só que aí, para a gente calcular a medida de cada ângulo interno, não daria para dividir por 6, que é o número de lados, porque esse hexágono aqui, os ângulos são desiguais. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Como a gente encontrou a soma que é 720, a gente vai somar primeiramente esses dois ângulos aqui que são iguais, 78 mais 78, a gente vai encontrar o valor de 156 graus, certo? Agora, pegando esses 720 menos os 156 que foi encontrado, me restou 564. Os demais ângulos, eles medem cada um x, ou seja, eles medem igual. Então, para a gente achar o valor de x, a gente vai fazer 4x, né, que é igual a 564. X vai ser igual a 564 dividido por 4. Assim, eu vou encontrar o meu valor de x de 141 graus, certo? Da página 178. Na figura ABCDE é a representação de um pentágono regular. Calcule o valor de x menos y. Pentágono é um polígono de quantos lados? 5, né? Primeiramente, vamos calcular a soma da medida dos ângulos internos. Substituindo aqui o n na fórmula, vamos substituir o n por 5, que vai ficar 5 menos 2 vezes 180. Resolvendo aqui do parênteses 5 menos 2, eu tenho 3 vezes 180. Eu vou achar a soma da medida dos ângulos internos, 540 graus, certo? Agora, eu vou calcular quanto que vale cada ângulo interno, porque aqui ele está dizendo que é um pentágono regular, ou seja, todos os seus ângulos internos são congruentes, são iguais. Então, eu vou pegar SI dividido pelo número de lados do polígono. O SI foi que deu 540, aliás, dividido pelo número de lados, que é 5. Eu vou encontrar 108. Agora vamos resolver para encontrar. Aqui
a gente pode observar que a figura ela foi dividida e formou um triângulo. Sabemos que a soma de um triângulo, dos ângulos internos de um triângulo, é 180. Então, vamos pegar x mais y igual a 180. Os 2x, a gente pode observar que não é o ângulo inteiro do pentágono, né? O ângulo interno do pentágono. Então, a gente vai somar eles dois. X mais x, que vai dar 2x, mais y. Como o y aqui está o ângulo completo do pentágono, então a gente encontrou que é 108, igual a 180. Colocando 2x aqui no primeiro termo, vai ser igual a 180. O 108 está positivo, vai para o outro lado negativo. Vamos encontrar 2x igual a 72. X, que é igual a 72 dividido por 2. Vamos encontrar o valor de x igual a 36. Porém, a questão está pedindo para calcular o valor de x menos y. Como a gente já encontrou o nosso valor de x e o nosso valor de y, é só substituir os valores. Y menos x. O y ele vale 108, menos o valor de x, que é 36, que assim vamos encontrar 72 graus. Questão 4, página 178. Na figura, ABCDE é a representação de um pentágono regular. Qual é a medida x do ângulo DFE do triângulo DFE? Ele quer saber essa medida aqui. Como que a gente vai calcular? Primeiramente, a gente vai calcular a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono. Como a gente já fez anteriormente, encontramos a soma das medidas de 540. E calculando o seu ângulo interno, a medida de cada ângulo interno, a gente vai encontrar 108. Se a gente sabe que cada ângulo do pentágono vale 108, e eu tenho aqui esse ângulo aqui do vértice C valendo 108, eu sei que meu ângulo externo ele é suplementar ao ângulo interno, ou seja, a soma do ângulo interno com o externo é 180, certo? Então, eu vou pegar o 180 menos 108, que é o que eu encontrei, que vai dar 72 graus. Agora aqui vamos encontrar o valor de x. Como aqui é um triângulo, sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, vamos só substituir os valores. Vamos encontrar que x, como aqui eu já encontrei que é 72, aqui também. Então, x mais 72 vai ser igual a 180. X vai ser igual a 72 mais 72 vai ser 144, que é igual a 180. Isolando o x aqui, eu vou ter que 180, o meu 144 está positivo, vai para o outro lado negativo. Assim, eu vou encontrar o valor de x de 36 graus. É isso aí, pessoal. Próxima aula daremos continuidade. Até lá.